Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 6, 10, 18, mas eu também disponibilizei aí na tela, glórias a Deus. É muito conhecida essa palavra da igreja, né, meus irmãos? Sempre nós oramos e falamos as armaduras de Efésios 6, 10, 18, né? É muito fácil falar, mas a maneira da qual me apresentaram foi algo que ficou muito forte na minha cabeça, que eu tenho vivido e tenho colocado em prática, e por isso, eis-me aqui, Senhor, usa-me, porque eu nada tenho, mas o Senhor Jesus é quem vai falar, amém? Então, vamos lá, irmãos. No Evangelho, né, vamos ler a palavra Efésios 6, 10 a 18, diz assim: Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Até aqui, meus irmãos, e é muito, né? São vários versículos que até eu mesmo lendo, eu fico, meu Deus. E sempre nós falamos sobre Efésios 6, 10, mas nesta tarde, como eu já falei, né, eu creio em nome de Jesus que assim como eu recebi o Espírito Santo, o que eu não souber passar, vai estar passando para a igreja nesta tarde em nome de Jesus. E por quê, meus irmãos? Porque o Senhor me colocou no coração que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, os irmãos sabem, né? Isso não é novidade para ninguém, né? Muitas lutas mesmo, e às vezes lutas que chegam aqui ao meu privado que eu me sinto até pequena e eu falo, meu Deus, eu não estou passando nada. Nada, 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 amém, glórias a Deus, tudo vai bem. Então, mas eu sei que muitas das vezes nós não estamos lutando, né, a batalha espiritual de forma correta. Às vezes a gente tem o entendimento da palavra, mas nós não sabemos aplicar. Então, por isso, eu vou estar aqui passando um versículo por versículo para estar trazendo para a igreja acerca da realidade da batalha. Né, irmãos, 1 de Pedro 5,8 diz, o inimigo é estratégico. A palavra diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Também conhecemos muito isso. Então, esse versículo, meus irmãos, nos chama a atenção para quê? A nossa atenção espiritual. Nós precisamos viver com vigilância, o tempo inteiro firmado na fé. Por isso a palavra nos diz, vigiai e orai. E não orai e vigiai. Por quê? Porque o Senhor sabe o que diz. Precisamos estar vigilantes e atentos a tudo que nós fazemos. Isso não é para a gente ter medo, né? Às vezes tem pessoas, né, na minha família, outras que eu falo, ai, meu Deus, não, pelo amor de Deus, nem me fala não que eu tenho medo. Não, não é para ter medo. E sim para que a gente venha criar uma consciência de quê? De que com Deus nós somos protegidos e fortalecidos. Nós não temos que ter medo. Né? Nós temos que ter posição, autoridade e não temer. Nós precisamos conhecer o nosso adversário e saber que ele é real. Irmãos, quantos estão vivendo hoje e não conhecem? Quantos conhecem e o inimigo tem dado o sono espiritual? Porque enquanto você dorme, ele faz a festa, como diz, né? Ele trabalha na sua vida de forma que você nem percebe. Eu me lembro que eu trabalhava, um dos meus primeiros trabalhos aqui, o chefe, ele era evangélico, os chefes, e ele falou assim para mim, o diabo desse tempo, ele é diferente. A astúcia dele não é como a de antigamente. Por que ele quis dizer isso? Aqui, ele entra de forma diferente nas vidas, é através de uma televisão, é através de um livro, é através de uma música, então ele é astuto. Com o passar do tempo, ele vai também se transformando e vai criando estratégias
como ele pode entrar nas nossas vidas. Nós sabemos, né? Por isso temos que estar vigilantes, mães aqui, pais, com os nossos filhos, o que entra, o que sai do ouvido das nossas crianças, os livros que eles estão lendo, tudo que eles estão ouvindo, nós precisamos estar vigilantes, meus irmãos. E hoje está difícil, meus irmãos, até para uma criança assistir uma TV. Eu tenho um de 5 anos, que eu tenho que estar atento, eu tenho que bloquear tudo para que, porque nos comerciais entram coisas que misericórdia, né? Nós sabemos disso, aqui não é nada de novo para a igreja, amém? Mas nós temos que criar consciência que o diabo, ele existe, ele é real. Então, o que ocorre, meus irmãos? Todos nós estamos enfrentando lutas e elas são invisíveis, né? Então, Efésios 6:10 diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós precisamos nos fortalecer. As nossas lutas, elas são invisíveis. O inimigo não quer que nós saibamos que enquanto você está nessa vida, que ele está fazendo as suas artes no mundo espiritual. Então, é importante que nós venhamos conhecer o mundo espiritual. Eu digo às vezes para o meu esposo que, infelizmente, eu venho de uma família, infelizmente, né, eu posso dizer assim, que não são no evangelho. Cresci na família ali mexendo com obras, né, de bruxaria, macumbaria, essas coisas, até o dia de hoje. Eu digo infelizmente porque para uma criança isso não era nada interessante ver manifestações e coisas desse tipo dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, eu sou grata a Deus, porque hoje eu sei que o mundo espiritual, ele é real, e ele existe, e que nós temos armas para lutar contra ele. Em contrapartida, meu esposo, glórias a Deus, já não cresceu nesse tipo de ambiente, então eu estou sempre abrindo a mente, glória a Deus, somos evangélicos, crescemos meus filhos na fé, glórias a Deus, mas tem muita coisa que eu vou abrir na mente deles, dos meus filhos, e de quem vai chegando na família. Esse é o nosso trabalho, nós precisamos educar, conscientizar as pessoas de que a batalha espiritual, ela existe, e que nós não temos que ficar parados, achando que nós estamos vivendo num mundo que é só esse físico aqui, amém? Então, mas e aí? Mas nós não ficamos só por aí. Existe uma batalha e Deus nos dá a armadura para que a gente venha estar lutando. Efésios 6:11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então eu fico pensando, se Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Ele deixou o quê? As armaduras, o que nós podemos fazer para estar lutando contra o diabo, porque ele próprio lutou, né? Jesus foi tentado, ele sabe o que o diabo faz. Então, ele não nos deixou aí, como diz, cegos, com os olhos tapados, vendados, para que a gente não pudesse ver e saber que ele existe. Então, Deus nos protege. Para isso, nós precisamos nos revestir das suas armaduras. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, né? Como diz a palavra, e sim contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Aí é onde entra o nosso discernimento espiritual, irmãos, as nossas vendas, os nossos olhos. Eu sei que tem pessoas que falam, tudo você fala que é o diabo. Não, nem tudo é o diabo, é verdade. Mas nós que somos cristãos, nós temos que estar observando as coisas dos dois lados, o físico e o espiritual. Eu tenho uma intercessora, glória a Deus, que eu sou intercessora da vida dela e ela da minha, e ela está passando por um problema de saúde agora, e aí ela tem pedido muita oração, eu tenho orado, clamado pela vida dela, glória a Deus. E eu tenho dito para ela, olha, eu vou estar orando, mas aí ela não quer ir ao médico, porque tem medo, não quer ficar internada. Eu falei, mas olha só, minha irmã, nós temos que estar vendo os dois lados. Nós vamos combater o espiritual, se é que existe algo espiritual, alguma coisa, uma seta que está oprimindo a vida da senhora, mas aí a senhora também tem que ir ao médico para ver o que está ocorrendo, né? Uma infecção muito forte, de repente é um antibiótico, né? Eu creio que as duas coisas trabalham juntas, né? A fé, o lado espiritual da gente, com o lado humano também. Deus deixou, falei para ela, a medicina para que a gente venha buscar. Eu creio em nome de Jesus, meu esposo foi curado de uma enfermidade, que eu sei que foi Deus quem curou, mas para isso ele teve que ir para o hospital, fazer um tratamento, e ali o Senhor entrou, e as duas coisas unidas ali geraram o quê? A cura do meu esposo. Então eu creio no espiritual e no físico, nós temos que ter o discernimento, o que está ocorrendo aqui? Se eu estou com essa dor de cabeça, pode ser uma dor de cabeça, vamos tomar um remédio.
Mas e aí, será que isso aqui é uma opressão física? Então nós, né, eu falo, não é infelizmente, é felizmente, eu falo para meus filhos. Eu tenho essa visão e vocês precisam ter também. O discernimento que vem do alto. Quando é que as coisas não estão legal? Eu sempre sei. E o Espírito Santo de Deus, ele é quem testifica. Ele não deixa nada no oculto e no escondido, meus irmãos. Até minha filha sempre fala, mãe do céu, não, peraí. Quando o meu coração toca, não tem quem tira daquilo ali, porque é o Senhor já revelando e testificando. Isso é discernimento espiritual, que nós só adquirimos, meus irmãos. Eu sei, os pastores que estão aqui têm muitos anos de caminhada, eu até falei, meu Deus, estou até nervosa porque tem muito conhecimento e bastante unção e bastante caminhada com o Senhor. Eu estou aprendendo ainda, glórias a Deus, e quero sempre estar na posição de pequenininha e aprendendo, mas até aqui, né, Ebenezer, até aqui tem me ajudado o Senhor, e não tem falhado, o Espírito Santo não tem falhado comigo, e nem com o meu discernimento espiritual, e esse é o meu desejo, que os meus irmãos venham ter o mesmo, amém? Então, agora vamos passar um pouquinho aí para cada uma dessas armaduras. O cinturão da verdade, nós sabemos, né? João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra, a verdade nos liberta. Então, não adianta vir com conversinha, com falácias, com palavras que não existem. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos libertos. E a liberdade que Jesus nos oferece, meus irmãos, ela é o quê? Ela não é só uma liberdade externa, mas ela é uma liberdade que vem de dentro. Quando nós conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, nós somos libertos de qualquer, né, coisa que vem nos prender, o nosso pecado, mentira, tudo que nós fazíamos antes de conhecer o Senhor Jesus, que tenta nos aprisionar, nós somos libertos. Então, viver na verdade em Cristo é viver em paz, é viver com propósito e é viver na direção do Senhor. Então, essa é a primeira armadura, é o cinturão da verdade. Amém? Então, a couraça da justiça, né? Provérbios 4:23 diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o coração. Então, isso foi uma das armaduras, eu sempre aprendi, mas essas imagens ficaram em mim, porque eu pensei, meu Deus, eu pensava, essa couraça da justiça é o quê? Então, olha onde que ela está guardando aí, o coração. Por isso que nós temos que ter cuidado com a boca, né? O irmão José falou, o pastor falou que hoje era para ouvir, da boca sai, né? O que o coração está cheio. Nós temos que guardar o nosso coração, meus irmãos, porque daí procedem as fontes da vida, temos que ter cuidado. Esse versículo nos ensina que o coração é a fonte de tudo que somos e fazemos. Temos que ter cuidado, porque o que nós pensamos, as emoções que a gente sente, as decisões, todas elas nascem ali. Então, por isso, nós precisamos cuidar do que a gente permite que entre no nosso coração. Palavras, influências, pessoas. Essa semana eu tive uma situação, né, que eu sei, aí entra o espiritual, o discernimento. Às vezes a pessoa não tem nem a intenção, meus irmãos. Mas aí o que ocorre? A gente que está aqui no espírito, eu falei, não, eu não vou deixar essas palavras entrar para o meu coração, porque a minha identidade, a identidade do meu filho em Cristo Jesus, eu sei quem ele é desde o meu ventre. Então essas palavras não vão descer para o meu coração, não vão descer. Temos que guardar. Entra no ouvido, desce para o coração, meus irmãos. Então, quando nós guardamos o nosso coração em Deus, a nossa vida ela flui mais. A gente tem mais paz, sabedoria e direção. Então, vamos cuidar da nossa boca, do que nós falamos e para quem nós falamos. O que o nosso coração está cheio. Amém? Essa é a couraça da justiça, que eu também não tinha entendimento. Revestir, né? Guardar o coração. O calçado do evangelho, né? Romanos 10:15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, levar a paz, falar sobre o evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Porque eu sei que, né, nós temos os irmãos que são os pastores e tudo, mas todos nós somos convocados e chamados para fazer o ID, as missões, levar a palavra do Senhor, o evangelho para aqueles que estão cativos. E esse versículo nos lembra o que? A importância de levar a palavra de Deus para todos, de maneira até, né, minha filha fala, mãe, se a senhora chegar numa parada ou em qualquer lugar, a senhora fala com todo mundo, né? Fala até com a parede. Falo porque o Senhor manda falar e é isso que nós temos que fazer. Nós temos que anunciar o evangelho, porque todos nós somos chamados
Todos nós somos enviados, não só missionários, pastores, todos nós temos essa missão preciosa que Deus nos confiou. Então, os pés aí, eles simbolizam o quê? A disposição e a obediência de compartilhar as boas novas do Senhor. Estamos vivendo um mundo, meus irmãos, principalmente, eu não sei aí, mas aqui também, é meio complicado até você falar sobre o Evangelho, sobre Cristo, porque, né, um país da qual não acreditam muito, apesar de que o Evangelho tem crescido muito por aqui, mas, às vezes, falar do amor de Cristo, ou levar o Evangelho, você tem que ter até cuidado. Mas, quando nós sabemos que nós estamos revestidos pelo poder de Deus, nós não temos medo de falar do Evangelho. Então, que nós venhamos obedecer, se colocar aí na brecha, né, e dispostos a fazer o que Deus nos manda. Nem sempre é confortável, confesso. Não é confortável fazer aquilo que a gente sair da nossa zona de conforto para ir fazer missão. Muitas das vezes não precisamos sair do nosso país ou ir para outros países, fazer missão, às vezes no nosso próprio... Começando dentro da família, irmão, já é uma missão. A minha missão dentro da minha família, misericórdia, eu acho que é maior se eu sair daqui para a África, porque todos, eu creio em nome de Jesus, a minha casa já serve ao Senhor, glórias a Deus. Agora, a minha família, a minha parentela, esses aí, Deus tem que trabalhar muito para que eles venham realmente conhecer o Deus verdadeiro, mas eu creio em nome de Jesus que vai chegar o momento. Eu creio em nome de Jesus. O escudo da fé, meus irmãos, é para que a gente venha o quê? Para a gente apagar os dardos inflamados do maligno, porque o maligno está sempre armando, né? A palavra diz, nenhuma arma forjada, preparada contra nós prosperará. E é o tempo inteiro, o inimigo, nós falamos lá no início, né? 24 horas. Outro dia eu ouvi a irmã dizer, não, 48 horas por dia, se existisse, o diabo está tramando contra as nossas vidas, como fizeram com Daniel, né? Jogaram na cova dos leões e tramando contra a vida dele. Assim é o diabo contra as nossas vidas. Mas se nós tivermos o escudo da fé, nós cremos que o Senhor Jesus vai estar apagando aí, quebrando, desarmando, destravando, quebrando correntes, né? Deus é o Deus que quebra o arco, corta a lança de todos esses dardos que vêm. E eles vêm, meu irmão. O diabo ele é tão astuto que ele não vai longe, não. Ele procura aquele que está de perto. Eu creio que aqui dentro da igreja, que está aqui agora, a maior luta espiritual que você está sofrendo dentro da sua casa é com alguém que está dentro do seu lado. Por quê? Porque ele quer atingir seu coração. É a pessoa que está bem próxima, é aquela que vai causar mais dano. É aquela que vai fazer doer o coração. Não é quem está longe, não. O diabo, ele sabe quem usa, quando ele usa, como e que horas para poder usar os dardos dele. E aí é onde que entra o discernimento espiritual, a fé, o escudo, as armas, né? Agora, nós temos também que cuidar da nossa mente. Esse é onde que a gente coloca esse capacete. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, a mente é o maior campo de batalha do diabo. E esses últimos tempos, eu falo muito aqui em casa e falo para todos, cuida da sua mente, guarda a sua mente, coloca esse capacete, assim como a gente guarda o coração, porque a gente tem que cuidar da mente, porque tudo que a gente pensa, se descer para o coração, meu Deus. Então o inimigo, ele sopra no ouvido, ele traz coisa na mente, e ultimamente ele sabe que ele não tem acesso à nossa mente, glória a Deus, só o Senhor, mas ele observa as nossas atitudes, ele conhece o nosso passado, ele não sabe do futuro, mas ele sabe como você já se comportou ou se comporta. E fica soprando no ouvido coisas na mente. Então, tem que guardar a mente, usando o capacete da salvação. A espada do Espírito, todos nós conhecemos, que é a palavra de Deus, né? Que é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E isso é uma das coisas que o cristão tem deixado de fazer. É ler a palavra. Estudo bíblico, 1, 2, 3, 4 pessoas chegam. Agora, se falar de live que tem revelação, aí a live enche, né? Campanhas e coisas assim. Porque as pessoas hoje em dia, elas estão impacientes. Elas não querem esperar. Elas não querem conhecer o Deus verdadeiro. Eu mesmo digo que familiares meus, eles falam, não, eu vou aonde tiver mais rápido. Se é na macumba e me der o que eu quero, agora eu vou lá. Eu não vou ficar esperando esse negócio de Deus, não, porque esse negócio demora demais. Se eu fizer aqui uma obra de bruxaria, isso aqui vai me resolver minha vida e tá tudo resolvido.
Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Então, assim, irmãos, as pessoas não têm mais tempo, o diabo tem preenchido o nosso tempo, de forma que nós não temos mais tido tempo para estar lendo a palavra de Deus, nem que seja um versículo, um devocional, algo, porque é o que preenche, é o que deixa os nossos corações, a nossa vida forte. Nós precisamos conhecer a palavra. E lembrando que foi com a palavra que Jesus venceu, né, o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, foi na palavra. Amém, meus irmãos? Vocês vão ver aqui, vão perceber. Já já eu vou mostrar algo sobre a palavra. A oração também, né, meus irmãos? Sabemos que a oração, né, com súplica, orando todo o tempo no Espírito, para estar vigilante. Amém, meus irmãos? Perseverança e súplica. A oração todo o tempo quer dizer o quê, meus irmãos? Que até quando a gente está cozinhando, limpando, lavando, dirigindo, andando com o filho para cima e para baixo, que as mães aqui são ocupadas, os pais, a gente está ali em oração, em espírito, não precisa todo o tempo. Sim, temos que ter o nosso momento no quarto, tem momento que é oração silenciosa, tem hora que é clamor, tem hora que tem que marchar dentro da casa, tem que ungir, mas tem hora também que a gente está só no espírito, porque a oração é a chave da nossa vitória. Amém, meus irmãos? Agora, nós temos como vencer. Nós sabemos que Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós resistirmos ao inimigo e às suas ciladas, ele fugirá, porque não tem um diabo maior do que o Deus que está em nós, do que aquele que está no mundo. Então, nós temos que resistir. E é isso que tem ocorrido. As pessoas não têm mais resistido. Muitos não têm tido mais força para resistir ao diabo. Quais são as estratégias que o Senhor nos dá? Temos que consagrar nosso lar. Isso significa o quê? Ore sobre sua casa, unja seu ambiente, sua casa, consagre seus filhos, sua família. Tem que ter momentos mesmo, irmão. Eu faço aqui o meu sábado do clamor, aonde eu me levanto e eu falo, aqui não, eu pego meu óleo ungido, eu unjo meus filhos, minha filha vem para casa os fins de semana da faculdade, glória a Deus, e aqui a gente tem aquela conversa e eu pego o meu óleo e unjo a minha casa mesmo, me levanto em voz alta. Ela fala, mãe do céu. Eu falei, não, mãe do céu não, é minha horário aqui de clamor. Em nome de Jesus, pela sua vida e pela minha casa. Eu clamo a autoridade espiritual do Senhor Jesus. Ele me deu. Eu falo, com a autoridade que eu tenho como mãe nessa terra, como esposa. Eu tenho autoridade, porque Cristo nos deu. Ele venceu todo o mal em nome de Jesus. Então diz, eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Jesus falou que nós faríamos coisa maior que aquele fez. Não porque a gente tem que estar só pensando em estar expulsando o demônio, mas, meus irmãos, é porque realmente, hoje, nós não temos, né, no dia que eu fui nessa apresentação na minha igreja, né, eles deram até umas luvas pra gente, assim, de boxe, falando pras mães, né, vocês têm que lutar, tem que se levantar, levanta a cabeça, mulheres, homens, pais, mães, orem pelas suas casas, cadê a autoridade que Deus te deu? Entendeu? E às vezes a gente fica esmorecida ali. E aí? Vai deixar o inimigo tomar posse da sua casa? Vai fazer ruaça? Vai fazer o quê? Vai ficar de braços cruzados? Vai ficar chorando? Vai ficar se lamentando? Deus te deu autoridade. Levanta-se nesta tarde em nome de Jesus. Levanta na sua casa, marcha, ora, clama o nome do Senhor dentro dos seus lares, que eu creio em nome de Jesus que tem coisas que a gente tem que realmente se levantar, porque Deus diz em Romanos 8:3 que em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Mas nós não somos só vencedores, nós somos mais que vencedores, porque Jesus já venceu e nele nós somos mais que vencedores. Ele tem as chaves. Então, meus irmãos, nós temos que orar e crer no poder de Deus, que ele venceu o mundo e nele nós somos mais que vencedores. Então, quais são esses princípios das batalhas que nós temos que pensar? A batalha é real, então nós temos que reconhecer que tem conflitos que são espirituais, não vamos ficar de olhos tapados e fechados, meus irmãos, existe um mundo espiritual forte o tempo inteiro ao nosso redor. Nós temos que preparar-nos, que é revestindo das armaduras, todos os dias, ficar firme, não vamos recuar. A luta está grande, a oposição está grande, os levantes estão grandes, nós temos que ficar firmes, né? Porque Davi venceu o gigante em nome de Jesus, né?
outros vinham com todas as suas armaduras, mas Davi venceu em nome de Jesus. E nós temos que buscar a Deus. A nossa oração, os nossos momentos de intimidade com o Senhor são as nossas maiores armas contra a cilada do diabo e as investidas espirituais nas nossas vidas. Então, para resumir, meus irmãos, o cinturão da verdade, nós temos que o quê? Representa a verdade de Deus, que sustenta tudo, né? Vamos procurar viver com sinceridade, vamos rejeitar as mentiras e nos firmarmos na palavra, amém? A couraça da justiça, proteger nossos corações, o calçado, né, as sandálias do evangelho, levar a palavra de Deus, anunciar, estar disposto, nos proteger com o escudo da fé, confiar que Deus está nos protegendo, proteger nossa mente com o capacete da salvação, e a única arma de ataque, olha que interessante, eu fiquei pensando nisso, até eu fiquei pensando nisso. De todas essas armaduras, meus irmãos, a espada, ela é a única do ataque. Se vocês prestarem atenção, o cinturão, a couraça, as sandálias, o escudo da fé e o capacete da salvação são armaduras para a nossa proteção. Agora a espada, ela é a arma de ataque. É com ela que você vai para cima. É com a palavra. É com a palavra. Quando o inimigo tentar vir com as gracinhas dele para cima, a gente pega a nossa palavra, né, que é como uma faca de dois gumes, e a gente vai para cima. E é por isso que nós temos... Agora, como é que nós vamos lutar se nós nem conhecemos a Bíblia e não tiramos tempo, meus irmãos, para conhecer a palavra de Deus, nem que seja versículo? Eu não vou dissociar a Bíblia de trás para frente, mas sempre que está ocorrendo um algo aqui dentro de casa, uma batalha espiritual, alguma coisa eu tenho uma palavra para revidar contra o diabo. E onde que eu vou aprendendo isso? Eu falo para o meu esposo, ouvindo, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu não ouço, não estudo e não procuro, como que eu vou me defender? É necessário, meus irmãos. E os irmãos não estão, a igreja não está mais se armando com a única arma de ataque que é a palavra de Deus, o evangelho. Estão buscando de tudo, menos a palavra de Deus. E é muito importante, amém, meus irmãos? Então, eu já estou aqui, nem sei qual é o meu horário. Engraçado que eu coloco para todos os pregadores o relógio e esqueci de mim. Já é meio-dia, já estou com 30 minutos, amém? Glórias a Deus. Não, meio-dia não. Desculpa, irmãos. A reflexão de hoje, nesta tarde, meus irmãos, antes de nós entrarmos para esse vídeo, tirem um segundinho aí e pensem, qual é a batalha que você está enfrentando hoje? Que só Deus pode vencer essa batalha. Por quem Deus tem colocado no seu coração para interceder e se colocar na brecha. Eu sei que tem irmãos aqui que estão numa batalha e estão precisando, né, que Deus ajude. Outros também, meus irmãos, porque a palavra nos convida a não só orarmos pelas nossas vidas, mas pelos irmãos. Então, tem gente da qual eu estou intercedendo, me colocando na brecha. E a última reflexão para os irmãos que eu deixo nesta tarde é: quais são as mentiras que o inimigo tem tentado semear na sua mente? Que você tem que dizer, não, eu não creio, e substituir pelo quê? Pela palavra de Deus, pela verdade. Porque quando o inimigo vem com uma mentira, você fala não. Se o inimigo te acusa, você fala não. Aí você tem uma palavra para dizer para o acusador. Quem é que acusa a gente? É o diabo. Mas Jesus não, ele veio para que a gente tenha vida, vida em abundância. Então, toda vez que o inimigo soprar uma mentira no seu ouvido, porque ele é quem faz isso, ele busca as suas falhas, o teu passado, e ele te acusa, porque ele é o acusador das nossas vidas, das nossas almas. Mas e aí? Ele continuar te acusando e você não tiver com o que substituir, que é pela palavra de Deus, pela verdade, como é que fica? Então, reflita, meus irmãos, nesta tarde, em nome de Jesus, que batalha você tem enfrentado, por quem você tem orado, intercedido por alguma batalha que a pessoa esteja passando, e quais são as mentiras que você precisa urgentemente substituir pela verdade de Deus. Amém? Glórias a Deus, que essa fica para meditação na igreja, que o que eu não soube falar, irmãos, que a palavra, o Espírito Santo de Deus, que é o que intercede, é o que, né, nos ajuda a ter o entendimento da palavra, que ele venha falar aos corações dos meus irmãos. E agora, eu vou colocar um videozinho aqui de 8 minutos, que os irmãos, para estar selando essa mensagem em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade, confesso que, né, eu faço de tudo, se me colocar na posição, eu falo, Senhor, não é o que eu faço, não. Não é o meu ministério, não. Mas Deus fala para mim, não, mas eu não estou perguntando se é o seu ministério, não. Você vai falar e acabou.
tem que fazer, tem que obedecer. Então, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, para fazer o que o Senhor quiser que eu faça, né, me tirar da zona de conforto. Confesso que trazer a palavra não é a minha zona de conforto. A minha zona de conforto é outra. Mas Deus sabe de todas as coisas. E o meu desejo, meus irmãos, é que todos que estão aqui, que estão enfrentando batalhas, que se armem das armaduras de Efésios 6, 10, 18, para que a gente venha saber como lutar. Amém? Mas agora eu não vou mais falar, porque nós vamos ver esse vídeo que vai falar mais do que o que eu possa falar. Amém? Vou colocar para nós, os irmãos. Deixa eu olhar aqui. Pastor, se não tiver saindo o som, só me avisa, tá bom? Mas eu vou dar início aqui ao vídeo. Amém? Em nome de Jesus. Peraí. Peraí, meus irmãos. Jesus, vamos já repreendendo aqui todo o problema de internet. Você não está lutando contra seu marido. Não está lutando contra sua sogra. Não está lutando contra seu chefe. A sua guerra nunca foi contra carne e sangue. Tem algo nos lugares celestiais que movimenta o tabuleiro da sua vida. E você está lutando de chinelo numa guerra que exige armadura. Eu brigava com gente, o inimigo assistia. Gastava força lutando contra quem eu podia ver. Chorava por causa de fulano e de fulana, sem saber que o arquiteto da ruína nem tem carne e pele. Principados moviam peças no invisível, enquanto meu casamento morria e eu culpava ele. Potestades sopravam mentira no meu ouvido e eu engolia veneno, pensando que era verdade. Mas hoje, eu acordei pra guerra certa. Hoje eu entendi quem é o inimigo real. Não é sangue, não é carne, não é gente. É espiritual, e eu vou lutar no espiritual. Vista a armadura, levanta soldado, cinge a verdade, calça a paz, empunha a fé. A espada do Espírito tá na tua mão, e o inferno treme quando o Filho de Deus fica de pé. Vista a armadura, a guerra é real, não é contra a gente, é contra o mal. Capacete e couraça, escudo e espada. Quem luta vestido por Deus nunca derrotada. O cinturão da verdade amarra a mentira. Toda voz que diz que eu não sou, cala agora. A couraça da justiça protege meu peito, porque o acusador atira direto no coração. Os pés calçados com a paz me firmam no chão. Eu não corro mais, eu avanço em posição. O escudo da fé apaga dardo inflamado. Pode lançar o que quiser que eu tô blindada pela mão. O capacete cobre minha mente da mentira. A depressão não entra, a ansiedade não domina. E a espada do Espírito é a palavra que eu declaro. Quando eu abro a boca, o inferno perde o jogo. Vista a armadura, levanta soldado, cinge a verdade, calça a
visto a verdade e a mentira cai. Eu visto a justiça e a culpa cai. Eu calço a paz e o medo cai. Eu levanto a fé e o dardo apaga. Eu coloco a salvação e a mente fecha. Eu empunho a espada e o diabo corre, porque a espada não é minha, é a palavra do Deus vivo. E quando a palavra sai da minha boca, o homicida se curva diante do nome. Eu sei porque você tá perdendo batalhas. Não é porque Deus te abandonou, é porque você tá lutando a guerra errada, com a arma errada, contra o inimigo errado. Você briga com seu marido, mas o inimigo não é ele, é o que sopra no ouvido dele. Você briga com sua filha, mas o inimigo não é ela, é o que manipula a mente dela. Você briga com o filho mesmo, mas o inimigo não é você, é a voz que te acusa de madrugada. A partir de hoje você luta certo. Não é gritando com gente, é orando do Espírito. Não é postando em direta, é declarando a palavra. Não é chorando no banheiro, assistindo a armadura e entrando no campo. O diabo quer que você brigue com carne e sangue, porque enquanto você briga com gente, ele te livre. Mas quando você entende que a guerra é espiritual e veste a armadura e empunha a espada, o jogo vira. Vista a armadura. Eu visto a armadura hoje. A mentira não entra mais. O dardo não me alcança mais. A palavra é minha espada e eu vou lutar. Você não é vítima. Você não é coitada. Você não é fraca. Você é soldado do exército do Deus vivo. E soldado vestido não perde guerra. Vista a armadura e nunca mais lute desarmada. Vista a armadura, levanta soldado. A espada do Espírito tá na tua mão. Vista a armadura, a guerra é real. Mas quem luta vestido pelo rei não cai no tremel. Quando eu entendi que a guerra não é contra a gente, e eu já venci. A guerra é real, mas eu tô vestida. E quem veste a armadura de Deus nunca perde. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. E aqui eu encerro a minha oportunidade em nome de Jesus. Confesso que é muito forte, como a irmã Sandra falou, eu já assisti várias vezes. Por muitas das vezes eu tinha medo, meus irmãos, porque eu cresci vendo isso. Eu tinha muito medo. Mas Deus me ensinou que eu não preciso ter medo, que eu tenho que lutar. Que Ele me deu as armaduras para que eu venha lutar e seja soldada do Senhor. E da mesma forma eu quero que meus irmãos também aprendam a lutar, seja qual for a guerra que vocês estejam enfrentando. Nós temos as armaduras. E nós em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Meu Deus, igreja, estou aqui
impactado quanto nós precisamos. Amém, glória a Deus. O quanto nós precisamos estar revestido. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a missionária Luciana. Quando eu vejo um trabalho desse, igreja, eu vejo a pressa de Deus no céu, para com a minha vida e para com a sua vida, para com a minha casa e para com a sua casa. Deus está com pressa. Quantos não conseguem mais chegar? Quantos não conseguem mais sentir a presença de Deus? Então nós aprendemos, irmãos, nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, que resistir, pois, o diabo, e ele fugirá de vós. Mas resistir como, pastor? Na oração. Louvado seja Deus. Levantar e começar a declarar sobre a sua casa e sobre os seus. A espada do Espírito, ao que eu aprendo nesta tarde, já está nas nossas mãos. O Senhor já nos concedeu. Basta somente agora levantar, olhar para o céu como Asaf fez, pela sua casa, pela sua família. Louvado seja Deus. E então nós vamos ficar parados? Nós vamos perder a batalha? E o que eu mais aprendi nesta tarde, vamos nos vestir da armadura. Sem armadura, nós não vamos vencer. Aprendi também nesta tarde, glória a Deus, aleluia, que a nossa luta não é contra o nosso filho. A sua luta não é contra a sua filha. A sua luta, aleluia, se você ficou atento nesta tarde, não é contra o seu esposo. Deus está nessa tarde nos trazendo a estratégia e sabedoria. Louvado seja Deus. A sua luta não é contra a sua esposa. Não. Louvado seja Deus. Não é contra carne nem sangue. Está provando aí. Que vídeo impactante. Louvado seja o nome do Senhor, né, por tudo que Deus tem trago para a minha vida e para a sua vida nessa tarde, irmãos. É tempo de levantar dentro da sua casa. É tempo de começar a profetizar dentro da sua casa. Na segunda-feira estava eu em casa e Deus fala ao meu coração, uma semana no monte. Eu ligo para um irmão, para um evangelista, marcou comigo tudo ok, mas mais tarde eu vou receber um áudio que ele estava cansado e não dava para ele subir o monte. Mas eu entendi, a palavra revelada foi ao meu coração. Ainda encarando um lugar muito escuro, acendendo a lanterna do celular. Mas eu cheguei ali. Eu preciso continuar ouvindo a voz de Deus. E grandes foram os feitos do Senhor ali em cima, naquele lugar. Ontem, para a glória de Deus, eu estava declarando ali que a vitória é da minha casa.